Olá, pessoal. Vamos então para o nosso segundo conjunto de dicas para a redação da prova, né, da CE de Minas, ou seja, da área de educação de Minas, né? Para quem não viu meu vídeo anterior, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas há mais de 20 anos para concursos e eu fiz um vídeo anterior com aquelas dicas mais básicas do concurso, tá bom? O vídeo agora, ele vai para uma abordagem, né, de segundo tipo de dicas e agora já para aquela abordagem de exemplificação de prática das discursivas da FGV. A gente vai para uma abordagem agora um pouco mais arrojada, tá bom? Então, se você não acompanhou, pegue meu vídeo anterior que é importante, tá? Bom, antes de a gente seguir, se você gostar das minhas dicas, quiser estudar conosco, a gente tem um curso aqui no Turma de Redação com Cursos, né, que tem treinamento individual para você formular suas redações, tem o dossiê da aprovação com mais de 10 temas comentados, né? Aliás, são 10 temas comentados na área de educação e 10 temas na área de atualidades, e você vai entender, então são 20 temas comentados. Tem o português da prova objetiva da FGV em várias provas, são quase 30 provas. Por quê? Porque eu expliquei, não dá para aprender português da FGV por gramática. Desista porque não dá, tá bom? E você acessa todo esse material até o dia da prova. Você vê que o preço é super tranquilo. A gente, conversando de professor a professor, a gente divide, a gente dá desconto. Ah, vou pagar no Pix, paga bem mais barato. Enfim, vamos lá. Temas preferenciais, né, da educação, se vamos supor que a FGV vá trabalhar, vejam só, com temas atuais, mas ela vai fazer um recorte dentro da área de educação. O que acontece, pessoal? Aqui eu trouxe 10 possibilidades temáticas, vamos dizer assim, que tem a ver com a área da educação em termos de temas preferenciais recortados dentro desta área. Mas eu fui muito sincera, muito honesta e falei para vocês, quando a banca quer tema específico da nossa área de conhecimento, ela deixa isso muito claro no edital. Ela diz que o tema vai ser extraído, não é? Do anexo 2, conhecimentos específicos, aí você já sabe que é tema específico da sua área, ou ela diz, né, que o tema será pertinente à prática, tá certo? A prática profissional, ela sempre é muito clara. Quando ela fala sobre tema atual, ela pode inclusive trabalhar com atualidades mesmo, de vários campos. Então eu trouxe aqui 10 propostas, né, sobre temas preferenciais da área de educação e 10 propostas aqui sobre temas atuais gerais, tá? Se não couber nesse bloco, no próximo bloco eu vou trazer para vocês as proposições temáticas atuais do modelo FGV, ou seja, como que a FGV cobra a sua redação de fato, tanto para um modelo bem dentro da educação, tá certo? Quanto para um modelo sobre atualidades de um modo geral. A gente também vai observar isso, tá? Para vocês notarem que a gente está sempre no caminho certo pela experiência, né, gente? Mais de 20 anos de experiência, então a gente está sempre trazendo informação útil, informação que colabora com a sua aprovação, tá bom? Então vamos lá. Temas que são atuais, porém são pertinentes à área da educação e nós devemos saber sobre estes temas. No meu curso, além do treinamento, vocês têm modelos desses temas, tá? Todos ali com redações prontas e redações que serão comentadas. A gente começou o curso hoje, tá certo? Assim, do zerinho mesmo. Então vamos lá. Primeira questão. Superação do aumento da violência em âmbito escolar. Tema preferencial. Por quê? A gente sabe que sempre houve violência na escola. Sempre. Pode não ser uma violência física, mas a gente sabe muito bem que o espectro da violência não é só físico, existe uma violência que é psicológica também, existe uma violência moral, não é? Muitas vezes os professores são agredidos, a gente sabe disso, moralmente, são xingados, não é? Alunos sofrem bullying e tal. Porém, gente, a violência nas escolas ela mudou nos últimos tempos, né? Começou a aparecer uma violência até armada nas escolas. A gente viu muita tragédia acontecendo nos últimos anos. E aí, um dos temas preferenciais a que a banca pode te levar a pensar e que está na crista da onda é essa superação, como superar o aumento da violência no ambiente escolar, tá? Aqui uma dica interessante para você pesquisar e se preparar para a redação. A promoção da cultura digital nas escolas. Opa, a gente caminha para um avanço tecnológico, principalmente no campo, gente, da internet das coisas e da inteligência artificial. Por exemplo, muita gente não sabe nada sobre inteligência artificial, mas com inteligência artificial, você, por exemplo, tem instrumental para você reduzir,
o seu sofrimento com os estudos, né? De repente você olha para o seu edital, tem 500 mil de coisas para você estudar e você baixa um aplicativo tipo um chat GTP, ele te ajuda a fazer tipo um resumo daquilo tudo, tá bom? Fica a dica para você. E tem muita coisa de promoção de uma cultura digital nas escolas. Transformar, por exemplo, o texto falado em texto escrito. Hoje nós temos aplicativo para isso. E a gente não tem que entender que esses processos são inimigos da escola. Muito pelo contrário, são ferramentas que, se a gente aprender, a gente entra no mundo digital dos nossos alunos, né? E começa a conversar com eles numa linguagem mais própria do mundo, de todo o aspecto socioemocional desses alunos, tá? Então eu acho super importante, né? Promoção de cultura digital na escola não é só aprender a usar um computador, mas aprender a lidar com a rede social, aprender a fazer adaptação de linguagem para aquele gênero, né? O gênero das conversações em rede, tá? Então é muito interessante. Desafios do multiletramento. Olha, isso aqui caiu para São Paulo, não é? Houve um concurso para São Paulo falando sobre essa questão de multiletramento. Parece que foram duas questões. Uma das questões a gente até acertou no curso, se eu não estou enganada, tá? Porque a gente de vez em quando acerta questões aqui, o difícil às vezes eu lembrar o local exatamente. Mas vamos lá, o que é multiletramento? O Júnior estava preparado para falar sobre letramento. Pois bem, vamos lá. Só para ajudar a pensar. Letramento é a capacidade de você aprender a ter um senso crítico diante da leitura. É você entender aqui, não é só você decodificar, ou seja, ler e não entender, mas ler, entender, conseguir falar sobre aquilo e até produzir outro texto em cima daquele texto, né, que você leu. Isso é o letramento. E o que é o multiletramento? O multiletramento, gente, ele decorre das chamadas multiplataformas. Por exemplo, se a gente observar hoje, por que as pessoas caem em fake news? Porque elas não conseguem diferenciar uma informação que é falsa de uma informação verdadeira. Ou porque elas estão sempre vivendo em bolhas. O que é bolha? Eu estou vivendo somente nesse grupo aqui, é o grupo da minha igreja, esse aqui é o grupo, né, do meu partido, etc. etc. Ali vai fazer com que eu apenas tenha uma leitura do mundo e não uma leitura variada. Então, o multiletramento vem da forma de eu interpretar o texto sobre várias formas, né, sobre vários modais textuais e ter uma interpretação crítica, que eu possa analisar todos os lados, todas as vertentes, né, e descobrir a verdade sobre os fatos, não só a verdade, mas ser capaz de tirar algum proveito desses fatos para o meu aprendizado, tá? Para o meu conhecimento. Então, hoje é super importante, principalmente quando a gente trabalha com, a gente vai aplicar trabalhos em grupo, né, na escola. Os alunos têm origens diferentes, pontos de vista diferentes, e daí a ideia de multiletramento, né, você ser capaz de ler e aprofundar e compreender a leitura, tudo que te vier, né, entender uma imagem, entender um meme, o que está por trás daquilo ali, tá certo? Por meio desse multiletramento. Pessoal, importantíssimo também na crista da onda, educação em direitos humanos e os reflexos na formação da cidadania, né? A gente tem que entender, hoje é super importante, a educação em direitos humanos é exatamente o momento em que você conflui, não é, a educação com a dignidade. E a confluência da educação, né, com respeito à dignidade é respeitar o que? Uma diversidade em sala de aula, diversidade sociocultural em sala de aula, diversidade de gênero, não é? Respeitar trabalhar a educação sem diminuir o outro, não é? É uma educação que vai edificar, que na verdade entende a cultura do outro, que o outro me oferece, como mais um recurso de educação, um recurso de compartilhamento entre todos que estão ali em sala de aula, não é? E a cidadania é isso. A cidadania plena não é só você ir lá e votar, mas a cidadania plena é você participar da sociedade de forma solidária, né? Aprender a não jogar um lixo em qualquer lugar, mas a fazer uma separação do lixo. No lixo da minha casa, por exemplo, o que a gente faz aqui? A gente lava todas as latinhas. Por quê? Ora, tudo bem, eu não sou coletora de produtos recicláveis, mas eu entendo que se eu fosse, eu gostaria de não pegar uma lata de leite condensado suja, tá certo? Por quê? Porque eu não tenho onde lavar a mão ali, de repente, na hora, tá? Então, só estou dando exemplo.
E essa formação para a cidadania, ela vem sempre você pensar o outro dentro desse âmbito da dignidade, em todos os sentidos. Muito cobrado hoje em concurso público, né? Vai chover nas provas, na própria prova de educação, né? E quiçá aí na redação, tá? Os embates entre a vigilância e a autonomia do processo de ensino-aprendizagem, que já começa a escassear um pouquinho mais, mas vamos lá. O que é isso? Gente, vez ou outra, as pessoas resolvem dizer o que o professor deveria ensinar. Isso é um problema, porque o processo de ensino-aprendizagem se vê como uma possibilidade autônoma, né? Em sala de aula, o professor tem liberdade de cátedra. Ele tem o direito de ensinar aquilo para que ele se preparou. E às vezes as pessoas vigiam, falam que o professor está doutrinando, que ele está fazendo isso, fazendo aquilo. É um verdadeiro absurdo, porque se houvesse uma doutrinação, não havia pessoas pensando tão diferente no mundo, inclusive fazendo opções de forma diferente, seja religiosamente, seja em relação à sua sexualidade, seja em relação, né, a uma questão político-partidária. Então a gente tem a sociedade muito bem posicionada em relação ao que ela quer, né? Professor nenhum tem capacidade de modificar visões. O que a gente faz muitas vezes, quando você fala, professor tal modificou a minha vivência, não havia uma aderência em você para isso. Porque quando você não quer, não modifica, a gente sabe que não modifica, né? Às vezes há ideias, né? Alguém pensa mais no coletivo e aí encontra um professor que tá passando ali os conteúdos mais voltados para a coletividade, e aquela pessoa se sente bem com aquele discurso. Por quê? Porque ela se identifica com aquele discurso. E aí existe, né? A sociedade ela se sente no direito muitas vezes de pautar o professor, mas é engraçado que né, muitas vezes não pauta um médico, né? E nem é para pautar. Não é para ficar dizendo que o médico tem que fazer. Isso é horrível. Tá certo? Para que ele estudou? Para que ele ocupa aquela posição? A gente tem que aprender a respeitar os nossos limites, não é? E aí, esse embate, houve muito embate, agora escasseou um pouco, mas houve muito embate, principalmente em São Paulo, então isso foi mais crítico. Pessoas entrando, vereadores entrando em sala de aula para ver o que os professores estavam ensinando, uma falta de respeito tremenda, né? Mas eu sou a favor, então tu não pode ir para o ensino. Desculpa, o ensino é republicano, ele não permite esse tipo de situação. Né? A escola é uma instituição republicana, ela obedece aos ditames da Constituição Federal. Se for uma escola particular, é outra história, tá? Então, essa foi uma questão bem interessante, a gente tem que analisar como que a LDB, não é, ela traz essa autonomia no processo de ensino-aprendizagem. A própria criança é reconhecida como dentro de um processo de autonomia, não é? Ela tem capacidade ali nas suas trocas, nos seus jogos, nas suas brincadeiras, de aprender muito por si. Né? E o bom professor ele sabe observar isso, ele sabe incentivar essa busca pelo conhecimento de forma mais autônoma. Vamos lá. A manutenção da proatividade e do engajamento dos alunos na educação básica. Pessoal, tema super interessante. Se cai para concurso, isso pega. Por quê? Quando aconteceu a pandemia, né, que essas crianças e adolescentes foram para casa, eles perderam o contato, a socialização ficou muito escassa. Quando eles voltaram, né, diversas pesquisas revelaram um certo desânimo, porque volta de casa, vai para uma instituição que muitas vezes é desmerecida socialmente, que é a escola. Quando chega na escola, né, perdeu aquele contato com o coleguinha até pegar o ritmo, né? De repente em casa não acordava no horário correto, não tinha uma alimentação no horário adequado, e aí na escola volta aquela rigidez de horário. Então a criança cai bastante em relação à produtividade dela, ela se torna menos proativa, menos engajada. Às vezes volta muito ansiosa, né? Então ela também não consegue produzir pela ansiedade. E vários professores experimentaram isso, não é? Professores ali com seus alunos. Então, como manter o aluno produtivo? Como manter o aluno engajado na educação básica? Tá? Eu cito um exemplo, por exemplo, ficou muito chamativo, em Paris, assim que voltaram às aulas, né, a prefeita de Paris, ela falou o seguinte para os professores, numa intervenção muito inteligente, ela falou, olha, não vamos deixar os nossos alunos entrarem na escola procurando conteúdos, não, a gente vai receber com jogos e festas. Foi super legal, por quê?
porque trouxe aquele ambiente alegre da escola. O que ali se fez foi recuperar a saudade de estar em turma, né? Negócio bacana, até emocionante. E depois, sim, aos poucos, voltar àquela responsabilidade da escola. Mas vamos mais. Escola, espaço de prática democrática e respeito à diversidade. Show! É o que se manda hoje, é o que a Constituição quer, não é? Veja só, a Constituição prevê um ensino, né, como voltado para a plena cidadania. O que é a prática democrática? Por exemplo, um projeto político-pedagógico, a gente sabe que ele não é decidido só pelo diretor da escola. Ele envolve o diretor, envolve outros profissionais da escola, né, envolve a comunidade escolar, para se pensar aquele projeto político-pedagógico. A transversalidade do ensino, não é quando, por exemplo, diferentes professores de diferentes séries se reúnem para poder montar uma feira de ciências para a escola inteira. Aquilo é super importante porque reúne alunos de diferentes, vamos dizer assim, anos do ensino e diferentes disciplinas, né, naquela feira, por exemplo, numa feira cultural. Isso é super importante. E isso que a gente chama de participação democrática, não é? Todos participam, todas as representações, alunos de diferentes origens ali vão participar. Então, isso é muito bacana. E isso prevê o quê? O respeito à diversidade. Diversidade não é só LGBT, diversidade não é só o menino ser de uma religião afrodescendente, né? Diversidade é tudo aquilo que é diferente, tá certo? É uma criança menor estar no espaço de uma criança maior, né, e ir naquela convivência. Então é isso que a escola tem que ser, ela tem que ser uma prática para o aluno olhar para né, o pátio da escola e perceber que a sociedade também é diversificada, que a sociedade que ele vai encontrar lá fora não é igual a ele. Muito pelo contrário, ele vai ter que lidar com a diversidade, diferenças de opinião, de pontos de vista, não é? E ele vai ter que extrair dos conflitos sempre o quê? Algo de muito bom, de construtivo para o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento cognitivo desse aluno, tá? A avaliação como prática reflexiva pode ser também. Ora, para que você aplica provas? Para que você avalia a sua turma de repente? Qual é a mentalidade de uma avaliação? Né? Tem, por exemplo, há professores que entendem a avaliação como método punitivo, há professores que entendem a avaliação, não é, que não se faz sozinha, se faz assim de forma a se propor a chamada avaliação 360 graus, que os alunos também se avaliam a questão né, que foi proposta para eles, não é? Há alunos que corrigem prova junto com seus professores. Eu tive, quando estava no ensino médio, um professor de história, ele aplicava uma questão ao final da nossa aula e depois trocava, a gente tinha que trocar com os colegas para a gente corrigir junto com ele a prova. Isso era super produtivo, a gente aprendeu muito com isso. Então, a avaliação é uma prática reflexiva do próprio ensino. Tem avaliações que são quantitativas, né? Vão ali analisar o quanto de conteúdo foi aprendido, e tem avaliações que são qualitativas, o quanto aquele conteúdo foi bom para a turma, não é? Quanto o conteúdo foi significativo, foi construtivo, né, de conhecimento de fato. Então, bacana, é um tema também importante. A importância do desenvolvimento de competências socioemocionais na escola. Isso aqui eu acertei esse tema foi para o concurso da Prefeitura de Juiz de Fora, se eu não estou enganada. Gente, desenvolver competência socioemocional no século XXI é a ordem da vez. Século XXI é um século de grandes desafios, né? Muita coisa a gente tem a impressão de que a gente não sabe no século XXI. A gente pega um celular, às vezes demora, né? Eu estou com 47 anos, às vezes a gente demora localizar as coisas no celular, vem ali um adolescente e o bichinho acha tudo numa velocidade da luz. Então, o que é isso? Mas nem todo adolescente vai conseguir fazer isso. Por quê? Uns terão mais competência, mais habilidade socioemocional para lidar com o desafio, com a proposta de um desafio, né? Terão, por exemplo, consciência de quando não conseguem superar determinados problemas, não vão se sentir frustrados por conta disso, não é? Então, você tem essas questões assim que são muito vivas. A habilidade socioemocional, quando ela é desenvolvida na escola, ela permite que uma criança pequena, por exemplo, uma época de uma pandemia, assim, vamos supor, não é? De vamos supor, de uma epidemia de gripe na escola, qualquer coisa, de que ela possa ser autônoma em fazer a sua profilaxia, ou seja, fazer a sua higiene, não é? Ela não precisa do professor ficar mandando, ela sabe como fazer.
ela sabe tomar decisões, não é? A criança com habilidade socioemocional, ela sabe falar dos problemas emocionais pelos quais ela passa, ela consegue identificar e consegue transmitir isso de uma forma mais segura, ela se sente plena e segura no mundo. Então, isso é um assunto super importante, né? Sempre cobrado em provas discursivas aí para concurso. Direito de acesso à educação sob a perspectiva inclusiva. Pessoal, a equipe de educação do MEC se reuniu há pouco, né, para voltar, ou seja, para fazer uma revisão daquele plano que ficou parado no passado, né, que é o Plano Nacional de Educação Especial sob a perspectiva inclusiva. Certo? Por quê? Porque quando foi em 2020, houve a ruptura com esse plano, né? Se pensava não a inclusão, mas se pensava a educação especial dentro de um formato que as famílias tivessem opções, por exemplo, de deixar a sua criança numa escola especial, né? A sua criança que tivesse ali algum tipo de deficiência, né? Ah, não vou deixar em sala de aula não porque sofre muito bullying. Eu vou deixar numa escola especial. Era o tema, o plano atual que existia. Mas o plano anterior, né, que se pretende reformar, é falar o seguinte: não, a escola tem que trazer essa criança para cá. Por quê? Porque o mundo é assim. Amanhã não haverá um local especial para essa criança quando ela se tornar uma pessoa adulta. Então a sociedade precisa. Crianças ditas normais têm que saber que existem outras crianças, né, que não pertencem ao grupo, abre aspas, dos ditos normais. Não é certo? Que elas existem, que são pessoas que pertencem a uma sociedade diversificada. Graças ao plano anterior, hoje a gente vê muitas crianças, adolescentes até adultos, com uma deficiência, por exemplo, no TikTok trabalhando. Não é? A gente vê, por exemplo, no Instagram trabalhando. Por quê? Porque elas entenderam que são sujeitos de direito. Não é? Uma deficiência, gente, não é uma incapacidade. A deficiência, ela apenas limita alguma coisa, mas ela não incapacita as pessoas. Não é? E como a educação se volta para a formação da cidadania, quando eu estou, né, naquele meio em que eu posso sofrer bullying, sofrer isso, sofrer aquilo, porque o bullying é feito para todo mundo, essa que é a questão, tá? Às vezes é lá o bonitinho que sempre sofreu com bullying, por alguma questão, porque às vezes é um aluno considerado, né, o famoso CDF de sala de aula, aí tem aquela galera que não gosta dele, então ele se vê às vezes isolado. E essa perspectiva inclusiva mostra, olha, a sociedade é assim, e é no processo de ensino que você supera as adversidades do seu espaço, não é? Para que amanhã se torne um ser humano um pouco mais firme, mais forte, tá certo? Então, a gente tem essa questão, tá, pessoal? Bom, vocês viram aqui comigo os 10 temas preferenciais na área da educação, que pode sim ser um dos temas, pode ser o tema de redação da sua prova, pode. Mas lembrando que a FGV costuma não ficar apenas orbitando em torno de assuntos que são da nossa área de concurso público, mas ela pode também trabalhar outros temas. Eu vou fazer outro vídeo. No outro vídeo eu vou comentar temas atuais gerais que podem inclusive ser proposta aí da prova de educação, né, exatamente na aplicação da redação.